Muita gente, já que eu sou professor de geografia, entrou em contato comigo pedindo para que eu pudesse fazer um vídeo explicando a situação que ocorreu agora recentemente, a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Eu sou professor, estou de férias, queria somente dar aulas quando as aulas de fato começarem, mas já que muita gente pediu e as coisas estão acontecendo, vamos lá. Primeiro vamos tentar entender o contexto geral da coisa toda. Para entender a política venezuelana, a gente vai retomar a 1999 com as eleições do presidente Hugo Chávez, que implementou basicamente uma política ideológica conhecida como chavismo. O chavismo é um movimento político ideológico baseado no que vamos chamar de socialismo do século XX, século XXI. Ele mistura nacionalismo, socialismo, forte presença do Estado na economia e um discurso anti-imperialismo, sobretudo contra os Estados Unidos. Além de pregar, para sair das garras dos Estados Unidos, uma união entre os países da América Latina. Com o falecimento de Hugo Chávez, quem vai assumir a presidência da Venezuela é Nicolás Maduro, cujo governo vai continuar com o discurso chavista, mas vai ser associado a autoritarismo, repressão política e isolamento internacional. E é claro, outro ponto que deve ser destacado aqui é que a Venezuela possui vastas reservas de petróleo. Petróleo ele que significa praticamente tudo para a Venezuela. O país ele possui as maiores reservas de petróleo do mundo, superando até mesmo de países lá do Oriente Médio, como a Arábia Saudita e o Irã. E sem muita diversidade na economia, o petróleo já chegou a representar 80% das exportações da Venezuela, sendo praticamente o motor do Estado venezuelano. Então, sem diversificação na economia, quando a gente tem uma queda na produção de petróleo, isso vai afetar o país como um todo. Então, com a queda na produção de petróleo, o país ele vai se afundar numa crise econômica, com hiperinflação e a falta de dólar dentro do país. E é claro, os Estados Unidos contribuíram muito para que essa crise acontecesse, e se mantesse, justamente por conta do chavismo. Os Estados Unidos congelaram ativos da Venezuela, impuseram sanções econômicas e restringiram a venda do petróleo venezuelano. E como justificativa, eles alegaram abusos dos direitos humanos que aconteciam no país, corrupção e a segurança internacional por conta do narcotráfico que acontece no país. Então, ao longo do tempo, a relação entre os dois países foi extremamente tensa. Durante anos isso daí rolou, com restrição aos petrolíferos venezuelanos e acusações mútuas entre os países. E então aconteceu o que aconteceu. Os Estados Unidos invadiram a Venezuela, houve a intervenção militar, eles pegaram o Nicolás Maduro e a esposa, levaram para os Estados Unidos, vai ter julgamento. E afirmando que isso é pela segurança nacional devido à Venezuela ter se tornado um narcoestado. Não temos um número definitivo nem unanimidade quanto aos números de óbitos que ocorreram devido a essa intervenção, mas é algo que está girando em torno de 50 a 100 pessoas. E claro, também teve uma justificativa que lembra muito aí as ideias das doutrinas Truman e doutrina Monroe. A doutrina Monroe ela pode ser resumida pela frase América para os americanos, que aconteceu lá no século XIX, quando os Estados Unidos não queriam mais que a Europa intervisse de maneira alguma no continente americano de forma geral, na América Latina principalmente, já que esses países estavam se tornando independentes. Então, eles colocaram que qualquer tipo de intervenção europeia no continente americano seria um ato de hostilidade aos próprios Estados Unidos e eles iriam revidar. E é claro, isso impediria a concorrência europeia com os Estados Unidos na América e garantiria a hegemonia, o controle dos Estados Unidos sobre todo o continente, controle econômico, político e militar. Já a doutrina Truman, ela ocorre no período de Guerra Fria, o período que ocorre logo após a Segunda Guerra Mundial e vai durar até o fim da União Soviética, que foi aquele período em que os Estados Unidos e a União Soviética basicamente disputavam o controle do mundo através das suas ideologias, o capitalismo e o socialismo. Então a doutrina Truman basicamente definia o comunismo como o inimigo do mundo e justificava toda e qualquer intervenção militar no globo para lutar contra esse inimigo.
Essas doutrinas basicamente foram base ideológicas para praticamente todas as intervenções que os Estados Unidos promoveu na América Latina durante o século XX e agora durante o século XXI. E a gente tem dentro do discurso norte-americano para essa invasão à Venezuela justamente a motivação de conter as ações da Rússia e da China na América Latina. Países que inclusive são aliados do Brasil dentro dos BRICS. E é claro, segundo vários analistas, uma das maiores motivações para os Estados Unidos invadirem a Venezuela, obviamente, é o petróleo, cuja produção foi limitada pelos Estados Unidos mesmo ao longo de muitos anos aí. E geopoliticamente reduz a influência da China e da Rússia na América Latina, responsáveis por comprar parte do petróleo venezuelano. Depois da captura do Nicolás Maduro pelo governo norte-americano, as exportações do petróleo venezuelano estão sendo direcionadas para Washington. E a economia venezuelana segue fragilizada. E depois disso, obviamente, começaram-se os diversos debates se foi correto a invasão norte-americana à Venezuela em decorrência daquilo que estava acontecendo na Venezuela, se isso vai gerar mais tensões internacionais, não só entre Estados Unidos e América Latina, como no restante do mundo inteiro. E qual deveria ter sido o posicionamento dos outros países do mundo em relação àquilo que estava acontecendo na Venezuela antes da intervenção norte-americana. Porque se acontecia uma ditadura na Venezuela, se acontecia da Venezuela estar se transformando num narco-estado e o povo sofria ali dentro da Venezuela, qual deveria ser o posicionamento e as ações dos países do mundo? Os Estados Unidos, ele tinha esse direito de invadir a Venezuela? A gente vai aceitar, de fato, os Estados Unidos como a polícia do mundo? O fato é que um dos princípios centrais do direito internacional é a de soberania dos Estados e a proibição do uso da força sem autorização da ONU, já que esse tipo de intervenção enfraquece a soberania dos Estados e torna o mundo menos seguro. Então, a conclusão legal é que os Estados Unidos não teriam esse direito. E ainda temos o adendo que essas intervenções externas dificilmente resolvem crises internas. Na verdade, podem piorar a situação. Vide aí como exemplos o Iraque e o Afeganistão. Então, o que é que poderia ser feito legalmente? Uma pressão diplomática multilateral, apoio humanitário dos países do mundo, sanções econômicas, mas essas sanções direcionadas aos líderes venezuelanos e não ao povo. E negociações mediadas por entidades como a ONU, como a OEA, como a União Europeia. Isso respeitaria a soberania do Estado e também evitaria mais sofrimento da população civil. Mas como estamos vendo aqui, o assunto é bastante complexo. E ainda tem o fato de que os países eles acabam agindo por interesse próprio e não para, de fato, ajudar algum povo que esteja em sofrimento.